Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. É que o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou é doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. Do danado do samba, eu nunca me separei. Bonito! Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo na véspera da convocação final da nossa seleção para a Copa do Mundo e com o meio de campo aqui redondinho, resolvido, porque nosso convidado de hoje, vocês viram aí na abertura, é um meia que marcou época vestindo a camisa do Vasco. E se o futebol brasileiro atualmente anda pobre de talento, ele certamente não contribuiu para isso, pois sempre teve a técnica apurada como uma de suas marcas. Nosso convidado de hoje é o meia Felipe, que há pouco deixou os gramados, mas que certamente nos trará boas histórias e fará de sua vivência e de sua visão crítica um grande tempero aqui para o nosso papo. O meio de semana tem Copa do Brasil, Libertadores com o Brasileiro Solitário, o Cruzeiro enfrentando o São Lourenço da Argentina. E aqui ao meu lado, como sempre, o nosso trio titular, formado pelo lendário Roberto Rivelino, pelo amante do futebol tático, mas de resultado, Vitor Birner, e por Celso Unzelt, que interpreta o futebol de hoje, mas se derrete mesmo pelo futebol de ontem. Muito boa noite a todos vocês. Obrigado, eu vou interrompê-lo só para perguntar se você conhece algum amante das derrotas. Não, nenhum. Tá, então eu sou o único. O amigo dele, o Mourinho. A gente pega muito no pé dele aqui, como você já percebeu, Felipe, porque de todos nós, eu acho que é o que menos tem crença no futebol bonito, como aquele que você gostava de praticar e creio que ainda gosta. Saudade. Muito obrigado pela presença. Obrigado, boa noite. É um prazer estar participando dessa mesa maravilhosa. Poder aprender um pouquinho com o Riva aqui, é um prazer. Meio de campo aqui era ruim, ficava ruim jogando. Qualidade, né? Qualidade que, infelizmente, o nosso amigo Vitor Birner não é muito chegado. Futebol feio, ele gosta de futebol atual. Não, na verdade é o contrário. Eu gosto mais de futebol do que eles. Minha seleção preferida é de 82, meu volante preferido é o Falcão, meu zagueiro preferido é o Baresi. Mas se tiver uma retranquinha... Mas como eu não consigo viver do que aconteceu há 20, 30 anos, na hora de trabalhar, eu tenho que ser claro com quem nos vê. E eu acho que eu preciso lidar com a realidade, seja ela boa ou não. Não precisa ser a que me agrada. O Vladimir fez uma referência ao meu gosto pelo futebol do passado. Eu confesso, Felipe, que levei um susto, geralmente, antes da gente fazer o cartão. Chega o release da Assessoria de Imprensa da Cultura, né? E eu vi escrito o ex-jogador Felipe. Eu levei até um baque, porque eu te confesso, ainda não me acostumei em vê-lo como um ex-jogador. Até porque você estava em atividade pelo Flu até agora há pouco, né? E queria estar ainda, né? Oportunidade. Acho que a intenção seria continuar jogando esse ano. Terminar minha carreira no Vasco, foi onde eu comecei a minha carreira. Mas não foi possível, por diversos problemas. Mas estou muito feliz. Eu acho que a minha história no futebol foi legal, então acho que agora tem que seguir outro segmento. Coisas específicas com a direção do Vasco? O presidente Roberto Dinamite, que deve ter não optado pela minha volta. Eu não criei nenhum empecilho financeiramente. O Vasco me deve bastante, uma quantia muito alta em relação aos outros contratos que eu tive pelo Vasco. Não criei nenhum tipo de polêmica, queria voltar apenas para jogar, poder retribuir, mas infelizmente não foi possível. Algumas pessoas da direção queriam, outros não, mas eu achei melhor botar um ponto final e resolvi parar. Teve uma sondagem do América também, uma possibilidade? Não, na realidade, no América foi uma história muito engraçada. Uns amigos, que o Gilberto, na época, estava fazendo uma parceria com o América. O Gilberto é um amigo, jogou futsal junto comigo. E o sócio dele são meus amigos da praia, a gente joga futebol junto. E, na realidade, como eu estou ficando velho, eu acordo muito cedo. 6 horas da manhã. Todos nós estamos. É assim, Vitor? Já acordo 6 horas da manhã para levar meu filho na escola, enfim. Aí, como eu estou de férias, né? Aposentado. Passa lá para treinar. Aí, não, fui lá assistir um jogo treino, que tinha uns amigos também em comum jogando. Aí um aproveitador da diretoria do América já falou que já estava negociando comigo. Soltou balão nessa.
Para ver se colava. É. Não colou. Bom, você falou que começou a carreira no Vasco, você praticamente começou a vida no Vasco, né, cara? Porque chegou lá moleque, total. Cheguei com 6 anos de Vasco, 6 anos de idade, no futsal, que eu acho que é importante para as crianças, até para o futebol hoje brasileiro, deveria todos os jogadores começarem no futsal para poder pegar um pouco mais da técnica refinada, do pensamento rápido, que hoje o futebol... Você acha que se já vai para o campo estraga um pouco, fica sem essa sintonia fina, você acha? Eu acho que no futsal você aprende muita coisa que no campo você não aprende. Não tem chutão no futsal. É complicado. Tem que saber jogar. Também tem que saber adaptar o teu futsal para o campo. Tem muitos jogadores, por exemplo, o Wander Carioca jogou comigo futsal. Fenômeno do futsal, ele não conseguiu se adaptar ao campo. O campo ele era um jogador normal. Mas tá aí um cara que conseguiu. O Falcão, né? O Falcão... Você conseguiu, né? Não, eu joguei, mas eu não sei se você pegou a bola pequena ou essa bola já? Peguei a pequena. Então, a pequena era mais difícil. Pequena a gente pesada, aprendia né? muito mais... E pesada. Né? Pesado, por isso que a gente aprendia muito. A dificuldade era maior, mas a gente jogava. Justamente o que o Felipe falou é perfeito. Saber proteger, pensar rápido, toque sempre. E o que é muito importante que a gente vê, o Felipe sempre com o pé em cima da bola, porque no salão a gente está sempre com a bola pequena, puxando, empurrando a bola. Sempre com a bola no pé. Então, no campo, o que acontece no campo? No campo, o cara vem, você está sempre mexendo com ela. O cara nunca sai com ela, de repente você dá um toquinho, você mata o cara. Cria uma instabilidade no aniversário. Não, porque se o cara não for esperto... Geralmente não é, né? Bom, é o seguinte, vamos para o nosso sorteio de hoje. Vocês vão ver que tem uma camisa do Vasco e um exemplar do livro Mundo das Copas, do Lício Veloso, publicado pela editora Academia do Livro. E a nossa enquete de hoje quer driblar, pelo menos por hora aqui, por esse momento, esse oba-oba em cima da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e pedir a sua opinião sobre um tema muito importante, o tal Proforte. Para quem não sabe, se trata de um parcelamento de 100% das dívidas dos clubes com a União, né, com o governo federal, parcelamento que será feito em 25 anos. Isso já vem sendo tramado há tempos e está para chegar ao plenário. Era para ser feito hoje, estava em andamento ainda, talvez fique para amanhã. A pergunta é, você é a favor ou contra essa nova ajuda aos clubes brasileiros? Vale apontar aí, não custa nada a gente lembrar, né, o oportunismo do momento, lembrar que se trata de uma dívida de 5 bilhões de reais. Participe do Cartão Verde com a gente, votem, comentem esse e outros assuntos, faça o programa com a gente. Dívida que só chegou a tanto por conta de outros programas como esse também. Se fosse cobrada antes... Eu sou contra, Vladir, e aceitaria discutir se houver uma contrapartida, como, por exemplo, a responsabilidade legal patrimonial do dirigente caso deixe dívida, né? Que seja enquadrado como qualquer empresário... porque vai ficar essas dívidas, se não tiver o que vai você fazer falou, outras. aí vai fazer outra. Conhece. Esse é o grande problema. Se você, pelo menos, assumir um compromisso e pagar, mas não ter dívida depois, ou que nem o Vitor falou que eu acho que é importante, o presidente vai arcar com a responsabilidade se tiver dívida com o seu patrimônio, aí sim. Agora, responsabilidade fiscal e administrativa. O que houve, na verdade, essa votação já era para acontecer. Eu acho que tem um oportunismo nisso, por isso que eu falei que a gente entra nessa coisa de Copa, daqui a pouco está no plenário, vota, e os caras vão vir falar que, olha, botamos o futebol brasileiro na linha, fizemos tudo o que precisava. Mais uma vez. A bancada da CBF, como o Romário falou amanhã, isso vai estar em todos os jornais, na votação da comissão hoje, Romário meteu a boca, falou que... Chegou a ver? Então, realmente chamou de cretino, de ladrão, tentou expor assim, o que a CBF vem fazendo, porque a CBF já alegou inconstitucionalidade, porque havia uma parte do texto que realmente criava uma certa ingerência sobre a CBF e sobre as federações. Óbvio que a CBF não quer que isso aconteça e essa votação está sendo protelada. Né? Eu tenho uns amigos em comuns, aí já vi o vídeo do Romário já metendo a boca lá no... Eu acho que ele foi muito bem. Eu, de vez em quando, eu confesso que eu tenho um pé atrás com o Romário em certas coisas. Acho que ele se aproveita, às vezes, de ter essa coisa. Ele sabe que ele tem a mídia do lado dele toda vez que ele for nesse ventro contra o establishment que está aí. Mas ele foi muito bem, realmente foi claro na hora de falar e não deixou de falar no momento que devia falar. Você é a favor ou contra, Felipe? Eu acho que tem que rever essas situações para poder melhorar o futebol brasileiro num todo, né? Acho que é importante reivindicar, procurar saber. Como ele falou muito bem também, acho que os presidentes dos clubes não ficam muito preocupados. Vamos contratar, a dívida deixa para o próximo que vem aí. Então, acho que isso aí é Sabe que vai rolar mesmo? Sabe que esse é o grande ele problema. Não responde por nada. O clube então não fale. É por essas e o outras... seu voto é sim. O seu, Rivan? O quê? O seu voto. Você é a favor ou contra? Então, tem que estudar melhor. Aí que está essa dívida que vai ser Vou fazer a pergunta de novo. Você é a favor ou contra? Não, isso que eu estou falando, mas aí... Favor ou contra? Eu sou totalmente contra se for desse jeito. Amanhã eu vai ficar 25 anos pagando e eu tendo dívida demais. É uma bola de neve. Então, isso aí não vai parar nunca.
Se não tiver alguém responsável, com responsabilidade de realmente se pagar, mas as coisas não acontecerem lá atrás, aí eu sou a favor. Bom, eu também voto não, eu vou ser bem sincero, tudo que eu vi até hoje, não compensou o que foi feito. Quer dizer, todo cidadão tem que pagar imposto, seja ele federal ou não, em dia, se não tem um grande pepino nas costas. Acho que devia ser igual para todo mundo, essa devia ser uma coisa igual para todo mundo. Nunca vi um projeto até hoje que tivesse contrapartidas que justificassem aquilo que está sendo feito. Assim. Não acredito que dessa vez vai ser diferente. Faz um Proforte para o trabalhador que tem que pagar a casa própria para parcela, que perdeu o emprego, né, e se complicou, não foi porque foi responsável. Não, né? E você também não. Na próxima encarnação eu quero nascer clube. 92% do pessoal aqui está votando não. Faço minhas as palavras de Cláudio Taqueda Vasconcelos. Contra. Os clubes precisam ser mais profissionais. E também de Jorge Speck Pereira. Os clubes devem ser responsabilizados como qualquer empresa. Eu acrescentaria, como qualquer pessoa, física ou jurídica. E tanto é, até o bom senso, nesse caso, pelo menos na proposta do bom senso, foi justamente sem dúvida. O fair play financeiro, de acertar, de abaixar o salário do jogador para realmente os clubes terem condições de ter uma sobrevivência. Então, mas ninguém escuta também, porque não há interesse. Então, o que eles preferem? Preferem justamente essa bola de neve, vai jogando, empurrando para lá. Hoje o Flamengo, eu ouvi dizer que mais de 700 milhões que deve. Aumentou, se não me engano, 30 e poucos milhões. O problema é que todo ano aumenta, né? Todo ano aumenta. Mas como é que faz? E não pode reclamar de má vontade, porque é time mania, é um novo estudo, quer dizer, só se estuda do lado de cá, não tem contrapartida. Você não pode perdoar a dívida de quem não tem credibilidade alguma. É simples. Exatamente. Isso aí é perfeito. Bom, e a gente podia ir além disso, a gente fez questão de colocar isso no programa, porque acho que faz parte do papel que a gente exerce aqui, a gente tinha que colocar isso, até porque, como noticiou a Folha de São Paulo essa semana também, enfiaram no projeto também a questão das apostas online, de legalizar também, que acho que é uma coisa extremamente delicada, que precisava ser muito debatido, já está no pacotão também. Então, vão dar esse drible na gente, provavelmente, se bobear e conseguirem antes da Copa começar, né? Eu acho que a questão de liberar o jogo é discutível, eu acho que dá um bom debate. Não sou contra, assim, mas talvez agora não fosse o momento, até por causa de tudo que a gente está vivendo. Então, o problema, eu acho que para ser claro, é para ser claro. Então. Sim. E um dos jogos mais honestos que tem também, que 100 pessoas, foi o jogo do bicho. Você joga com papelzinho, vai lá e te paga. Honesto, eu não teria essa... Honesto, eu digo assim, pelo menos é uma coisa séria que se paga. E foram... Acabaram-se, né? Não custa lembrar quem quer jogar. Era uma alegria do povo, né? Quem quer apostar em futebol, já aposta em futebol. Tem um monte de sites internacionais. Tem que se aposta em número de escanteios, se vai sair gol até os 15, até os 30. Quem vai fazer, quando a bola vai bater na trave. E é justamente esse o maior argumento, né? Quer dizer, dizem que, na verdade, estão fazendo isso para fazer com que esse dinheiro fique aqui e não vá para o exterior. Quer dizer, é um argumento... É verdade, o problema é o argumento. Não, é verdade, mas você pode dizer várias mentiras dizendo várias verdades. Exato, perfeito. Agora, bola na trave e gol vai ser difícil. Se for drible, então, né? Drible bonito, aí dá não, pode apostar em um ou dois. Porque vai ter muita lateral e escanteio. Bom, Vitorino Paulo, Lucas, Eduardo Nakamura, Antônio Barbosa, perguntando, sou santista, queria saber se o Felipe teve vontade de vestir a 10 do Rei na Vila Belmiro. Teve uma sondagem no final, não virou, né? Não, à vontade, vestir a 10 do Santos, quem não tem, né? Só que, infelizmente, não foi possível, passou. E o Cláudio Larros é o outro paulista aqui, perguntando se você não gostaria de ter jogado no Corinthians, que deve ser o time dele. O Corinthians é um time grande, time de massa, sem dúvida, seria muito legal ter jogado lá. Mas a maioria aqui é de vascaínos mesmo, ao longo do programa a gente vai escoando. Estou brincando essa história de time, vou fazer a pergunta às avessas. Qual era o seu maior rival, aquele time que você ia enfrentar? O time paulista, o mineiro falava, não, esse jogo é o que eu tenho que ganhar. Sempre tem um que o jogador gosta de ganhar mais. Não, normalmente o clássico estadual o Flamengo é mais rivalidade. Quando estava no Vasco... Não, de fora. Não, no fora, a rivalidade com todos os grandes. Corinthians realmente é... A tabela mandava, né, Felipe? Depende também da situação que você se encontrava na tabela também, a rivalidade. Onde você gostou de jogar mais? Na lateral ou no meio, pelo que você foi? Ele abriu mão da lateral depois do tempo, brigou para jogar no meio. Tinha que correr demais. Lateral, gostei muito de jogar na lateral, acho que foi um bom começo, porque tinha muita gente no meio campo. Falei, deixa eu aqui na lateral que a competição é menor, né? Tinha só o Roberto Carlos ali daquela época. Mas para subir pro profissional, o caminho era mais fácil, tinha meio campo. Na minha época tinha um Pedrinho, que foi meu companheiro a vida toda. No meio campo. Foi uma estratégia, então. Foi uma estratégia, Pô, você comprou briga com o Vasco, com o Eurico, inclusive, né? Porque queria jogar no meio, não era? Não, na realidade... Você não queria mais lateral, ou melhor dizer. Eu fui convocado para a seleção com o Luxemburgo na lateral. Aí depois ele falou,
Aí me convocou de novo, falou assim, ó, aí me botou num jogo Brasil e Holanda em 99 amistoso, eu no meio campo, de terceiro homem no meio campo, de volante pelo lado esquerdo. Aí eu cheguei no clube e falei, ó, o homem lá da seleção falou, pô, vai me convocar no meio, então eu tenho que jogar no meio, não pode jogar na lateral. Você ganhou um argumento. Falei, em algum momento você se arrependeu da troca? Não, nenhum. Porque eu acho que participa muito mais do jogo, meio campo. Sem dúvida. Na lateral esquerda, pô, às vezes tu ficava 1, 2 minutos, às vezes eu... Esquecido. Então, como eu acho que eu seria muito mais útil para a equipe no meio campo. Você é um cara que pensava o jogo mesmo, pelo seu estilo de jogar, dá pra ver, né? É interessante, né, os laterais, né, que nem saíram da lateral. Vários, né? Vários. Tem o Júnior, depois no Flamengo, foi jogar como praticamente... Teve o Zé Roberto mesmo, o Zé Roberto, que era lá... Leonardo. O Leonardo, vamos dizer. É interessante, mas a qualidade dele, porque já começou a acabar também esse homem do meio de campo que criava. Então, já começou com o negócio de marcação. Claro que ele, com a qualidade técnica dele, eu praticamente, eu vi jogar na lateral esquerda, mas eu prefiro ele no setor de meio de campo. Bom, tem um monte de coisa aqui. Vamos falar, não se fala em outra coisa, a não ser a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que vem aí, será feita amanhã pela manhã no Rio de Janeiro, convocação que anda na boca do povo, mas que está longe de permitir um extenso exercício de imaginação tão comum nessas horas em outros tempos. A tão aguardada convocação que se avizinha não deixa de ser um retrato do momento que o nosso futebol atravessa. Foi-se o tempo das grandes emoções, pelo visto dentro e fora de campo. Tentei que não acontecesse isso, mas faz parte. El Comandante, em seu estilo imutável, já avisou: não nos propiciará grandes surpresas. E a gente vai se divertindo como pode, tentando adivinhar, vejam vocês, os nossos reservas. Vai tirar a bola ruim, Perna dura, zagueirão ruim que ele era. todo duro, meu. Canela dura. Mas Só na também, né, medalhinha. se você esperou mais do que isso também, esperou muito também nesse sentido, né? Mas ele dá no meio. Bom, a gente acabou reduzido a esse exercício de imaginação realmente para falar. Já vou entregar aqui o Riva, quando ele chegou aqui na TV, antes de a gente começar o programa, ele fez uma defesa para mim, quase me convenceu de que o Robinho é um cara realmente que... Eu acho que é uma branca. Se fosse você o treinador da seleção, eu levaria mais um estaria atacante. convocado. Eu já falei que eu já levaria. Eu acho que poderia matar um homem meio de campo, que você tem opções, ou um lateral, ou um zagueiro, mas eu levaria. E o Robinho tem uma vantagem. Ele vai ajudar o Neymar a jogar, porque os dois se conhecem muito. Sempre é uma jogada diferente, um toque diferente, abriu a perna, um sabe o que vai fazer, o outro sabe, pensam junto. Então, é uma opção, não digo nem porque o Robinho vai ser titular, mas eu acho que seria uma opção boa para o Filipão. Porque a gente tem o Jô aí com um probleminha, não sei o que vai acontecer no joelho, torceu. O Fred já tem uns problemas crônicos. Pode dizer, então eu praticamente já sempre falei e tenho essa ideia. O Robinho é uma grande opção. O Jô, só para a gente dar informação, numa entorse não muito grave, o que se prevê é que ele fique 15 dias parado, né? Para a Copa daria. O que você acha da posição do nosso Riva? Eu acho que seria importante porque do meio para trás, se precisar de um volante, o Davi Luiz pode fazer um volante, um terceiro zagueiro. Foi exatamente o que o Riva falou quando a gente estava conversando. E outra coisa, buscar um atacante e um centroavante com características diferentes, que o Fred e o Jô são parecidos, são de área. Se você, de repente, buscar um centroavante com mais mobilidade, seria uma opção, porque, de repente, um esquema de jogo, o Fred não estando bem, o Jô, você pode mudar, porque, de repente, Fred e Jô acabam tendo a mesma característica. Felipe conviveu com o Fred, eu acho, Felipe, até você pode amanhã, uma necessidade, jogar com o Fred e buscar um Robinho, que ele, pela movimentação que tem. Até isso eu tenho. Eu particularmente, eu acho que seria o homem da vez. Tomara a Deus que o Felipão Mas você acha que ele chama, Riva? Então, depende. Agora, eu não sei o que passa na cabeça do Felipão. Eu acho mas que... às vezes que ele chamou, mesmo com a hora que ele chamou o Robinho, o Robinho aproveitou a chance. O Robinho se deu bem com ele. E na vez que não chamou, o Robinho nem poderia ir porque estava machucado. Isso. Agora, eu acho que a única coisa que pode me surpreender amanhã nessa convocação é o Robinho. Mas não vai ser uma Se eu surpresa. errar... Não, dentro das nossas dúvidas. Mas também você não é a única coisa que vai me surpreender. Uma surpresa. O resto eu acho que ele vai... Não existe surpresa no futebol para convocar. Eu acho que é legal o Felipe falar pra gente do Fred, do momento do Fred. Nos últimos tempos você conviveu com o Fred, né? Não, o Fred, tecnicamente, é um centroavante diferenciado. Faz gol, a função do centroavante é fazer gol. E como é que está o momento dele? É um momento muito legal. Ano passado ele teve uma lesão muito grave, eu tive
com ele. Num jogo foi contra o Santos, no Maracanã, ele foi bater uma falta muito forte, acabou abrindo o músculo. Realmente ficou meio preocupado, voltou, sentiu um pouquinho, aí fica aquele receio, né? Pô, tem a Copa do Mundo, a minha oportunidade. Mas eu acho que o Fred se encaixa muito bem com o Neymar ou com o Hulk, porque eles têm muita mobilidade e o Fred empurra a bola para... Ali já deu liga, na Eu acho verdade. que o Já Robinho, entrosou. o Robinho tem uma coisa que pesa a favor. O Parreira, em 94, usou boa parte da seleção de 90 como base, quando teve todos aqueles problemas de ambiente, etc. Em 94 teve um ambiente harmônico ali, e pelo menos fizeram o necessário para não perder a Copa do Mundo, como o próprio Parreira disse aqui para a gente uma vez. Jorginho também falou isso. O Filipão fez a mesma coisa. Pegou a base de 98, levou para 2002, colocou a cara dele lá, mudou uma coisa aqui, uma coisa acolá, e montou a seleção campeã do mundo. Eu acho que tem que aproveitar, de alguma forma, alguma coisa da experiência dos jogadores que foram convocados pelo Dunga na Copa do Mundo. Por isso eu acho que o Robinho tem chance, por isso que eu acho que o Maicon vai no lugar do Rafinha. Eu acho que, mesmo fora de campo, é importante você ter jogadores experientes. Todos os treinadores que a gente conversou aqui sempre disseram que abrem mão, até se for necessário, de um pouco de técnica em troca de experiência, porque na Copa do Mundo falou que a perna do jogador treme, que é uma situação diferente. Você fecha com isso, Felipe? Olha, é claro que jogador experiente nesse momento, a Copa do Mundo é um jogo que é um campeonato muito uma pressão muito grande, né? O mundo está te vendo. Realmente é importante contar com jogadores experientes, sem dúvida. O Vitor está com a lista da última convocação. Eu acho que vai ser muito parecida, mas acho que essa lista, Vitor, não ajuda a gente em pelo menos duas das dúvidas, que é o terceiro goleiro, não tem terceiro goleiro aí, e o quarto zagueiro, no sentido do zagueiro número 4, que também não está aí. Né? Então, são dois buracos que não dá para resolver. Eu acho que aqui ele pode cometer uma grande injustiça, né? Porque... Aqui aonde? No quarto jogador da zaga, porque tem que levar o Miranda pelo que está jogando. Não pode levar o Marquinhos pelo que está jogando. A diferença é muito grande hoje entre um atleta e outro. Então aqui eu acho que seria uma injustiça, como eu acho que seria uma enorme injustiça. É que nós estávamos falando... Não, Dedé não, desculpa. Mas nós estávamos falando com... O Vladimir estava falando... Ele tem um rabo preso um pouco com o Henrique, hein? Que tá no não acredito. Eu acho que ele leva o Dedé. Olha, eu tenho feito jogos do Cruzeiro. O Dedé fez o gol lá que salvou o Cruzeiro contra o Cerro Porteño. Dedé errou marcação, errou posicionamento. Por mais que fale mal do Miranda... Deu contragolpe. Miranda, é um zagueiro estável. Tecnicamente, para mim, eu sou muito mais Miranda. Sem dúvida alguma, Miranda... Sempre, quando jogou no São Paulo, já jogava baita do jogador. Não, acho que tecnicamente, com todos os nomes que a gente citou aqui, ele está no outro patamar. Né? Não, e até se você for analisar, até pode ser titular. Você arrisca um palpite nisso, Felipe? A dúvida é entre Dedé e Miranda, mas o Miranda, tecnicamente, o Miranda não deixa a desejar para o Thiago, para o Davi Luiz, realmente e o momento é fantástico. Mas como, de repente... O Filipão tem um estilo mais brucutu, né? Às vezes gosta do zagueiro. Às vezes, como já tem três fenômenos aí na zaga, que é o Thiago Silva, o Davi Luiz e o Dante, são excelentes jogadores. Vai chamar quem não pode levar um jogador com um estilo diferente. O Dedé, na bola aérea, é muito forte, é o mais alto que tem. De repente, vai pegar seleções aí com altura um pouco maior. Também pode ser, depende do que passa na cabeça do Felipe. A gente nunca vai entender a cabeça do treinador. Mas se você for analisar hoje... Se você está falando isso, até o nosso treinador no dia a dia, às vezes tinha aquele famoso coletivo da madrugada, né? Tu treinava de titular, no dia seguinte tu acordava, estava no banco. Essa é a máxima da experiência de jogador de futebol. Acabou a carreira, que é a conclusão. Nunca vamos entender a cabeça dos treinadores. Mas sensacional. A cabeça do Filipão... 100% não, portanto que a gente sabe mais ou menos aí 90% da colocação. Qual foi o treinador que você mais compreendeu na vida? O Abel, por eu ter trabalhado com ele bastante tempo. E o mais incompreensível, Felipe? Tinha algumas histórias aí boas aí. Que pode contar pra gente, pode dividir. É difícil lembrar também, mas já teve muito coletivo na madrugada aí, já alguns treinadores, por exemplo. Lopes, que eu trabalhei muitos anos. Às vezes tem treinador muito supersticioso, ele sonha com um jogador, a escala no dia seguinte. Não é possível isso. Existe. Sonhou com o jogador? Às vezes sim. Você vai querer tirar a superstição. Tem um treinador meu no Corinthians, tem um treinador meu, sabe o que ele fazia? Nós íamos jogar à noite, então ele falava que nós tínhamos que treinar à noite, coletivo. Por causa de se acostumar com a luz dos refletores. E aí ele punha. Nós íamos jogar uma hipótese, vamos jogar contra o Palmeiras. Então ele punha a camisa do time real tudo verde. Camisa verde para a gente ser. Para condicionar. Para condicionar, a gente treinava, chegava no jogo, tomava de 3. Pô, o que adiantou? Esse é o treinador virginiano. Mas tem uns negócios que eram interessantes. Raimundo Domenech. Concentração faz sentido ainda, Felipe? Você é a favor? Eu acho que, vou falar mais pelos clubes do Rio de Janeiro, que a situação financeira são muito ruins. Eu acho que tem que acabar. Acho que o futebol profissional hoje atingiu um patamar que se o jogador não se cuidar antes do jogo,
afasta, tira. Não pode ser jogador profissional. É verdade. Ele tem que entender que o jogador profissional ele tem que... Você tem como cuidar, né? Cuidar. Sentar perto, é verdade. Se ele não tem consideração, ele saiu, não sei o quê, rescinde um contrato, vai procurar outra carreira. Estamos em profissional, estamos em 2014, eu acho que... Hoje, Felipe, concordo com você, se fala muito do profissionalismo, nós somos profissionais. Eu acho que para mim já devia ter acabado faz tempo. De dar responsabilidade para o jogador. Não quer ser um jogador profissional, não ter responsabilidade, aí é diferente. O sistema é paternalista. Só que a cultura, cuida demais, a nossa né? cultura... mais ou menos... Se você não consegue... Eu já passei épocas do Vasco, financeiramente ruim, não concentramos. Fomos direto para o jogo. Jogamos igual para igual, ganhamos, perdemos, empatamos. Não mudou o resultado da partida. Agora, vou aproveitar que a gente entrou nesse coisa. No nosso clipe de abertura, você deve ter visto um gol que a gente fechou o clipe ali, que é aquele gol por cobertura que você fez num dia daqueles, vestindo a camisa do Flamengo, 6-2 no Cruzeiro, se eu não estou enganado. Era o último jogo do Campeonato Brasileiro. Não sei quem perguntou agora há pouco, se foi o Vitor ou se foi o Coisa... Foi você, né, que falou do maior rival. Sim. Na verdade, você chegou no Flamengo, conseguiu dobrar a torcida, porque tinha essa identificação com o Vasco. Queria que você contasse um pouco do que você passou. A gente vai ver ali você tirando a camisa e jogando. Aquilo te deu um problema danado depois. Não, na verdade, quando você... É um golaço. Eu cheguei por eu ter sido criado no Vasco, cheguei no Flamengo com uma desconfiança muito grande. E nesse jogo aí, era o último jogo, o Flamengo precisava ganhar para se livrar do rebaixamento. Eu já não sou um jogador de fazer muitos gols, né? Então, fazer um golaço desse, eu tirei um peso das costas. Na realidade, ali naquela equipe, tinha um Zinho, com a sua experiência de tetracampeão do mundo, né? O Júlio César, mas o maior responsável era eu o carro-chefe naquela equipe, eu sabia da minha responsabilidade dentro daquela equipe. Então, ali eu tirei um peso das costas muito grande, mas as pessoas, cada um interpreta da maneira que quer. As pessoas que gostam, interpretaram de uma maneira, foi um golaço, ele tirou um caminhão das costas, extravasou. Outros não, ele jogou a camisa do Flamengo no chão. Mas o futebol... Qualquer coisa que tu joga pro alto, ela cai no chão, não dá pra ficar voando. Né? Mas faz parte. Tomou cartão ali, né? Tomei. Mas ali podia ter dado cartão, já estava no finalzinho do jogo. Já estava... Era o menor dos problemas. Na verdade, eu queria perguntar, porque o futebol tem esse lado emocional. No final, esse episódio acabou sendo fundamental para a tua saída da Gávea ou não, cara? Não, na verdade, o Fluminense me procurou, já tinha me procurado. Já tava na coisa, e como tinha um patrocinador muito forte, que era o Unimed, que já estava, aí acabei indo para o Fluminense. E conseguiu jogar praticamente, só faltou o Botafogo, né? Só o Botafogo, joguei nos 3 aí. Achei uma coisa legal, consegui mesmo, criado no Vasco, ter feito uma história legal no Flamengo. Eu encontro os torcedores do Flamengo, eles relembram da história bem legal que eu tive lá. Passagem boa no Palmeiras, aqui em São Paulo também, né? No Palmeiras eu vim jogar na lateral esquerda, porque na realidade estava disputando, eu já jogava no meio campo do Vasco, aí tive uma briga com o Eurico, aí vim emprestado para jogar Libertadores em 2001. Tem um empréstimo para o Galo também, né? Eu vou te falar, brigar com o Eurico tem que ser bom de briga, hein? Na verdade, é engraçado. Falar mal do Eurico você podia falar, não podia falar mal do Vasco. Eu acho que era complicado. Isso que pegava. Antes da gente fazer o primeiro intervalo, vou citar aqui o Jamil Ferreira Silva, Ricardo de Souza, José Rodrigues. O Cacá não vai nessa pergunta aí. Não vai, né? Como tem gente aqui perguntando do Ganso também. Não. Também passa longe. O Ganso tá difícil jogar no São Paulo. Mas eu queria fechar o bloco te perguntando o seguinte, Felipe. Você acha que um jogador, atualmente, que tem o teu perfil, sofre mais para conseguir um lugar entre os profissionais, por exemplo? Porque a gente vê a tática cada vez mais valorizada, essa coisa do drible, um pouco da plástica. Eu vi o Beckenbauer tempos atrás cornetando o time do Bayern, porque os caras têm a chance de chutar pro gol e não chuta, acabam inventando uma outra coisa. Eu estava conversando com o Riva aqui. Eu acho que o jogador técnico, ele pode ser bem aproveitado. Você pode ensinar ele a parte tática, mas você ensinar o brucutu a parte técnica fica muito mais difícil. Perfeito. Simples assim, né? Simples. Eu acho que dá para você ensinar ele. O talento... Desculpe, o talento cabe em qualquer lugar, pelo amor de Deus. O jogador talento... E a falta que tem, Vitor, a falta que hoje você não tem mais esse jogador, essa qualidade. Nós estamos sofrendo na seleção, que o Felipe tem essa liberdade de convocar, escolher alguém, nós não encontramos. Vamos inverter a pergunta. O jogador técnico ele é mais marrento e ele sabe que ele é mais técnico que os outros e às vezes acha que tem que jogar para ele, tem mais dificuldade de se adaptar à parte tática. Porque a gente vê vários jogadores acima da média, principalmente aqui no Brasil, os pouco melhores, eles geralmente não são os mais táticos. Né? É uma coisa muito do brasileiro isso. Na Europa, o cara tecnicamente, o Cristiano Ronaldo, tecnicamente acima da média, tático. Messi cresceu na Europa, tático demais. Marcação, movimentação. O brasileiro não. Pega o Ganso como exemplo contrário. Muito técnico, nada tático.
O que acontece? É cultura, eu acho que tem que ser um bate-papo. Eu acho que para jogar os melhores, você tem que chegar e começar, ó, dá para botar todo mundo, mas todo mundo tem que se ajudar. Sim. Hoje em dia o futebol está muito competitivo. Dá para você ser competitivo tecnicamente. E, na verdade, ele pegou a exceção, né, para dar um exemplo. Né? Mas aqui é assim mesmo. Isso é um conceito Não, relativamente recente eu não aqui, vejo né? desse lado, não. Você nos Não vejo, juniores eu não tem vejo. essa preocupação? Eu não vejo que a parte você pode ajudar. O Ganso pode ajudar e muito. Agora a diferença é que ele não quer ajudar. Porque ele tem condição de voltar. Eu uma dizia, trabalho eu sei. que você É um desperdício. O Ganso Eu é um diria que É um desperdício. desperdício, isso que eu acho. O jogador habilidoso e inteligente, ele é naturalmente tático. Lógico. Porque Mas amanhã só você não... saber se posicionar, não precisa correr atrás do cara. Claro, isso que eu ia falar. Coisa só uma teoria, Vitor. Vamos fazer o primeiro intervalo. Com a bola. Se é a bola, é outra coisa. Esse papo de jogo sem bola, vou te falar, ainda bem que está no intervalo aqui. Bom, a gente vai fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. Na volta, entre outros destaques, teremos a nossa tradicional dividida com o Riva. Cartão verde, volta já. Se for zapear, não esqueça de voltar, hein? Voltamos em instantes.